quero convidar a igreja, então, neste momento, a abrir a palavra comigo, e nós vamos ler um texto. Vamos ler aqui em Ezequiel, vamos ler o capítulo 6 de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 6. A gente vai ler apenas um versículo do capítulo 6, o versículo 9, tá bom? Ezequiel, capítulo 6, versículo 9, é o texto que leremos neste momento. E eu quero compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado conosco. Nós estamos no ano da santificação, é o nosso tema, é o tema para o primeiro semestre, e durante esse mês nós estamos trabalhando com esse tema, buscai a santificação. E eu quero que nessa busca pela nossa santificação, a gente se lembre daquilo que Ezequiel tem para nos falar. Ezequiel capítulo 6, versículo 9 diz assim: então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro, pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se prostituíam após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Esse é um versículo muito poderoso, não sei se você reparou, e que fala sobre ter nojo de si mesmo. Eu acho que o nojo é um tipo, penso eu, é um tipo de desprezo, não é isso? E o desprezo é uma coisa bem ruim. Eu acho que a gente nunca deveria ter um desprezo por uma pessoa. O desprezo é realmente um sentimento horroroso. Talvez o pior sentimento que se pode ter por uma pessoa ou por uma coisa. Porque se você tem nojo daquilo, significa que a sua aversão àquela coisa ou àquela pessoa se transformou numa coisa até meio involuntária. Sabe o negócio involuntário? Quando você, por exemplo, não tem nojo de uma comida, por exemplo, e você não consegue comer aquela comida, e se você colocasse aquilo na boca, você vomitaria. Tem pessoas que têm um sentimento parecido com esse em relação a pessoas de fato, né? Pessoas que realmente têm nojo de pessoas. E o nojo é realmente algo horrível, é uma coisa que jamais deveria passar pela nossa cabeça no que se refere a relacionamentos. Eu penso que o nojo ou o desprezo, ele é pior do que o ódio. Porque o ódio, se você pensar bem, alguém já disse que o amor e o ódio são, né, duas faces da mesma moeda. Não sei se isso é verdade ou não, e não é o nosso interesse pensar sobre isso. Mas o ódio ainda é uma maneira de relacionamento. O ódio, ele é uma contrariedade por algo que alguém fez contra mim. Então, a pessoa fez alguma coisa contra mim, e eu tenho um sentimento por ela, eu ainda quero algo para ela. Digamos que eu tenho ainda ainda existe uma relação de ódio. É horroroso o ódio, e é um pecado muito grande, mas eu acho que o ódio ainda é pior do que, o desprezo ainda é pior do que o ódio, porque o ódio ainda tem a pessoa ainda pensa no outro. Na verdade, o ódio, ele pode ser mais forte do que o amor nesse sentido, porque o ódio, ele amarra a pessoa junto com você. Aliás, a palavra perdoar, em grego, é o verbo aphesin, e esse verbo significa literalmente soltar. É a palavra soltar. Quando se desata um nó, é a mesma coisa que perdoar. Por quê? Porque a falta do perdão é exatamente o aprisionamento. O ódio, ele é um tipo de aprisionamento. É quando você aprisiona a pessoa em você mesma e você fica junto dela, a pessoa fica junto de você. E aí quem odeia não consegue se livrar da pessoa. Ele pensa na pessoa, às vezes até mais do que aquele que ama. O que ama também pensa, mas o que odeia, ele pensa constantemente naquilo. Aquela pessoa, a amargura, aquela pessoa está presente na vida dele durante todo o tempo. O desprezo não tem isso. O desprezo, ele é uma maneira natural de simplesmente apagar a pessoa da vida da gente. Você não não ligar, você não se importar, e você simplesmente... E no desprezo, o desprezo também tem os seus níveis. E o pior nível do desprezo é o nojo. É quando você tem nojo de uma coisa, você nem pensa naquilo. Por exemplo, uma comida que você tem nojo e você não comeria, você não fica pensando nisso, não é verdade? Se alguém entra aí, nem fala sobre isso, que
Você não gosta nem de pensar naquilo. O nojo, ele realmente é uma forma triste de desprezo. E talvez, se eu pensar que o desprezo é o pior sentimento que se pode ter por uma pessoa, talvez o pior sentimento que uma pessoa pode ter de todos, talvez seja o nojo a si mesmo. Porque quando você tem nojo de um outro, né, ou despreza o outro, isso realmente é algo muito ruim. Mas quando a pessoa despreza a si mesmo, aí realmente é difícil. Porque o outro você não precisa encontrar com ele constantemente. Mas você não, você tem que se encontrar consigo constantemente. Você está com você o tempo todo. Imagina você ter nojo de uma coisa que está em você, que é você mesmo. O nojo de si mesmo, eu não sei nem se isso é possível. Bom, é possível porque o texto diz isso. Vocês terão nojo de si mesmos, significa um completo desprezo para consigo mesmo. É algo que realmente seria muito terrível, algo impensável, penso eu, que ninguém deveria sentir, mas que o texto que lemos nesta manhã diz que nós deveríamos, na verdade, sentir. Na verdade, o texto diz, fala de um grupo de pessoas que vão sentir nojo de si mesmos. E por que uma pessoa sentiria nojo de si mesmo? Hoje eu quero pensar a vocês algumas razões para que vocês tenham nojo de si mesmos. Nojo de si mesmo. Por quê? Por que eu guardaria isso em meu coração? Por que eu sentiria esse tipo de sentimento? O texto de Ezequiel nos leva a pensar sobre algumas razões pelas quais nós poderíamos ou que nós deveríamos ter nojo de nós mesmos. Há um lugar em nossa vida para o nojo de si mesmos. E talvez de todas as razões para se ter nojo da gente mesmo, é quando a gente faz uma coisa que está contra a nossa própria natureza. E sabe o que é que está contra a nossa natureza? O pecado, o afastar-se de Deus. Uma pessoa que, todos nós pecamos, mas quando nós vivemos uma nova natureza e Deus está presente em nossas vidas através do Espírito Santo, isso nos leva a assumir um novo jeito de pensar, uma nova maneira de organizar o nosso interior, a nossa vida. E essa nova maneira, ela pode não estar em acordo com a maneira como agimos de vez em quando. Quando pecamos, aquilo pode estar em desacordo com a nova natureza que Deus colocou em nós. E quando nos afastamos de Deus, aquilo está em desacordo. Então, quando uma pessoa está em comunhão com Deus, quando anda na presença de Deus, quando uma pessoa está realmente vivendo com o Senhor, quando uma pessoa busca a Deus com todo o seu coração, ele começa a ficar sensível para aquelas coisas que não têm a ver com a presença de Deus em sua vida. Existe esse fenômeno, inclusive, ele é estudado pela teologia e ele se chama efeito noético. O efeito noético, que vem da palavra nous em grego, que significa mente, portanto é um efeito relacionado com a maneira de pensar. Esse efeito, ele estuda o seguinte fenômeno: quando você está perto de Deus, quando você está andando com Deus, quando você está em comunhão com Deus e andando sob a luz de Deus, você tem uma consciência muito sensível com relação ao seu próprio pecado. Você não se sente bem. Estar muito perto de Deus leva a gente a um sentimento ruim em relação a gente mesmo. E isso tem uma razão de ser. Quando a gente está muito perto de Deus, diz o efeito noético, que a luz de Deus, o brilho de Deus ilumina as nossas vidas e, portanto, nós nos vemos à luz da própria iluminação que Deus nos dá. Deus é uma luz e aquele que se aproxima de Deus, de repente se vê de frente para a luz de Deus. E se vê contrastado por essa luz, ele começa a ter consciência de si. Então, perto da perfeição de Deus, e diante da perfeição de Deus, a gente começa a se ver miserável. Meu Deus, eu sou um miserável, eu sou mau, eu sou o pior. Aliás, Paulo usou essa expressão, eu sou o pior dos pecadores. Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Talvez até alguém pudesse dizer para Paulo, não, Paulo, não faz isso não, rapaz, você é super bacana. Você é um homem de Deus, todo mundo sabe, é uma pessoa de oração, você ama os irmãos realmente, você tem uma vida de serviço, de compromisso verdadeiro com Deus, mas Paulo não tinha essa visão. Quando ele olhava para si mesmo, ele via o
pior dos pecadores. Quando Paulo estuda a graça e fala da graça de Deus, ele fala que nós somos o alvo da graça de Deus, mas a teologia paulina, ela é principalmente voltada para si mesmo. Paulo estuda a graça para entender ele, sua própria maneira de pensar, seu próprio pecado. Ele se considera o maior dos pecadores, o que mais precisa de graça. Por que Paulo pensava assim? Porque ele estava muito próximo de Deus. Mas acontece um fenômeno contrário também. Quando você está longe de Deus, quando você se afasta do Senhor, você começa a se sentir bem consigo mesmo. Você começa a ter uma consciência boa de si. Então você faz uma besteira, você comete um pecado, você faz algo que desagrada a Deus, e você se sente bem com isso. Você não tem problema, você tem uma autoestima elevada. Longe de Deus a autoestima fica elevada, não é? Porque aí você se afasta dele, você peca, mas você tem uma cadeia de razões, você tem todo um conjunto de ideias, de razões, que funcionam muito bem na sua vida e que... E aí você fez alguma grande... argumento, não, mas espera aí, não é assim, eu também não sou perfeito, mas também eu não conheço muito, mas na verdade é que tem isso e tem aquilo, eu não sou, o culpado não foi, o culpado foi o outro, o culpado foi a minha esposa, ela é difícil, meu pai é complicado, meu filho é complicado, meu patrão, você sempre tem uma desculpa. Há toda uma cadeia de razões que explica o seu pecado, que explica o seu comportamento, e você acaba se sentindo bem, não é? Você vai no psicólogo, você lê um livro de autoajuda, existe toda uma rede, né, de lógica, uma rede lógica, que vai fazer você então se sentir bem, e isso é típico de uma pessoa que anda longe de Deus. É interessante, quem está longe de Deus se sente bem consigo mesmo, e quem anda perto de Deus tem um sentimento ruim em relação a si mesmo, ele se sente realmente um miserável, um indigno, não é? A pessoa vai lá, mas eu sou indigno, eu não devia estar, eu não mereço, é complicado estar na presença de Deus. É um efeito, se chama efeito noético. E existe todo um trabalho, todo um conjunto de escritos, né, e de livros para compreender por que isso acontece de fato, mas o fato é que isso realmente acontece. Existe, portanto, um lugar em nossa vida para o desprezo a nós mesmos. E quando é que devemos nos desprezar? Quando nós fazemos aquilo que Deus despreza. Uma pessoa que tem uma consciência muito nítida da presença de Deus, ele sempre vai desprezar o que Deus despreza. Qualquer pequeno pecado, ele já está aceso para aquilo. Não, isso foi errado. Senhor, me perdoa, não foi bom. Mas o que foi que eu fiz? Eu reclamei do ovo. Esse ovo está muito, está muito queimado esse ovo, ficou nervoso com a esposa porque ela queimou o ovo, não é isso? Não, Senhor, me perdoa, isso não foi um grande pecado. Mas qual foi o grande pecado? Não, filho, esse pecado foi pequeno, mas para quem anda na presença de Deus não existe, porque a sensibilidade da presença de Deus, ela detecta os pequenos desvios que nós cometemos no dia a dia, e todos nós os cometemos, mas a presença de Deus e a comunhão com Deus, ela detecta esses pequenos desvios. Deus é como se fosse um termômetro em nossas vidas, mas um termômetro eletrônico, é aquele que uma pequena mudança, ela já é detectada, e você percebe aquilo. E você já tem logo que, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso do Senhor, existem coisas em mim que eu preciso melhorar, e você vai seguindo, Você vai seguindo por este caminho. Por quê? Porque você anda na presença de Deus. Então existe sim, existe um momento em nossa vida que a gente precisa ter nojo da gente mesmo, que a gente precisa ter desprezo por si, é quando a gente começa a perceber que a gente não está agindo de acordo com a nossa nova natureza. Uma natureza contrária a Deus, uma natureza pecaminosa que não pode dominar a gente percebe que ela está chegando, aquilo já começa a nos despertar. Há pessoas que não têm essa experiência, vivem longe de Deus como se não estivesse acontecendo nada, e fala se não é verdade. Quando você comete o primeiro pecado é fácil, o segundo é fácil, a primeira semana, você vai, aliás, é difícil, O primeiro pecado, a mente
né? A consciência pesa, mas você vai vivendo nessa vida e você vai pecando. Chega uma hora que você vai conversar com uma pessoa e ela não tem mais consciência. A consciência amortece, não tem mais a sensibilidade da presença de Deus. Talvez seja isso que significa, né, quando Paulo diz que nós não devemos extinguir o Espírito ou apagar o Espírito. Significa que o Espírito perde a influência sobre nossas vidas. Portanto, há um momento de ter nojo, e Ezequiel, ele diz que nós devemos viver essa experiência, a experiência do desprezo a si mesmo. E quando devemos viver essa experiência? Quando nos afastamos de Deus. Ezequiel fala a respeito de um povo consagrado que anda na presença de Deus e que tem nojo de seu passado. Nojo do passado. Deus, eu olho para o passado e fico me perguntando como eu fiz aquilo. Porque um dos grandes problemas de nossa vida é quando a gente começa a reinterpretar o passado e começa a achar que não era tão ruim assim. Talvez o filho pródigo viveu essa experiência, não é? Na verdade não era tão ruim assim. Se eu me afastasse não seria de todo mal. Tem suas compensações lá fora, tem suas alegrias lá fora, e aí a gente começa a flertar com o pecado, e quando isso começa a acontecer em nossa vida, então algo está muito errado em nosso coração. Aqui fala de um povo consagrado que olha para trás, que lembra daqueles pecados, lembra do que fez contra Deus, e começa a ter nojo, aversão a si mesmo. Meu Deus, de onde veio isso? Como é que eu fui fazer isso? Por que eu vivi esse tempo contra o Senhor? Por quê? Agostinho, no livro que ele escreveu, chamado As Confissões, num dos textos que, na verdade, talvez seja o meu preferido deste livro, o melhor livro que já li na minha vida, há um trecho onde ele diz: tarde vos amei. Ó beleza, tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eu te amei tarde. O que significa? Significa, meu Deus, por onde eu andava que não encontrava o Senhor? Onde é que o Senhor estava? Ou melhor ainda, onde eu estava? Porque ele vai dizer isso no texto: estavais comigo, mas eu não estava contigo. Por onde eu andava que eu não estava com o Senhor? E aquela ideia de que você foi solitário, de que você foi mundano, de que você foi um corrupto, sem Deus, que você seguiu caminhos do seu próprio egoísmo e da sua própria vontade, essa ideia começa a pesar no coração dessas pessoas. Eles começam a lembrar do passado e eles começam a se perguntar, e eles começam então a ter esse autodesprezo, desprezo a si mesmos. E quando é então que devemos ter esse desprezo por nós mesmos? Primeira coisa que o texto nos diz: esse desprezo, ele é bem-vindo quando o nosso coração ama outra coisa que não é o Senhor. O texto que acabamos de ler diz: então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro, pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim. Olha o que o texto diz: o seu coração se desviou de mim. Desviou para buscar o quê? Para buscar outras coisas, para amar outras coisas. Sabe por que a gente deveria ter nojo da gente mesmo? Quando a gente percebe que está começando a amar outras coisas que não são o Senhor. Quando outras coisas começam a ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. E o pior é que a gente começa a amar essas coisas, começa a desejá-las, começa a querer essas coisas. Elas começam a fazer sentido em nossas vidas. Elas começam a ser o próprio sentido de nossas vidas, mas elas não pertencem a Deus. São caminhos errados. Quando amamos qualquer coisa que não seja o Senhor, isso tem nome na Bíblia, se chama idolatria. Eu estou lendo um livro chamado Você é Aquilo que Você Ama. E você não precisa ler o livro, mas guarde o título, porque o título é a verdade realmente. Você é aquilo que você ama. Aqueles que amam a Deus vão se parecer com Ele. Aqueles que se afastam de Deus, que amam o mundo, vão se parecer com o mundo. Aqueles que amam o dinheiro vão se parecer com o dinheiro. Aqueles que amam as glórias deste mundo, eles vão se parecer com as glórias deste mundo. E sabe, quando a gente começa a perceber que o nosso coração está fazendo isso, e é muito sutil, o nosso coração vai se desviando por milímetros, por pequenos graus,
mas ele vai se desviando. Não é uma paixão à primeira vista. Antes fosse uma paixão à primeira vista, mas não, o coração vai se desviando lentamente, e quando a gente percebe, a gente está amando outras coisas. O texto fala, eles vão olhar para trás e vão se perguntar, meu Deus, como eu amei aquilo. Já viu quando você gostou de uma pessoa que não merecia o seu amor? E você olha e fala, mas gente, como é que eu gostei daquilo? Não é? De onde saiu aquela paixão toda? Você fala, eu devia estar louco, ou devia estar louca por gostar daquilo. Não é assim? Pois é exatamente isso que essas pessoas vão dizer. Eu devia estar louco naquele momento. Aconteceu. Mas eu estava louco. Eu estava eu tenho nojo da pessoa que tem aquele tipo de sentimento. Hoje, eu jamais faria isso novamente. Essa ideia do nojo contra si mesmo, porque o coração amava outras coisas que não eram o Senhor. Em segundo lugar, o texto fala de um nojo, porque os olhos buscam outras coisas, outros deuses que não são o Senhor. E diz o texto, por causa dos seus olhos, por causa dos seus olhos. É uma brincadeira que eu faço com a minha esposa, não é? Quando a gente vai no shopping, a gente vai bastante em shopping, como todo mundo, aliás, não é? Uma coisa que eu sempre digo a ela, os olhos nunca se fartam. O shopping é como se fosse um museu. Já foi no museu? O museu não tem muito o que fazer, a não ser ficar olhando mesmo, né? Quem vai no museu vai para olhar coisas. O órgão, a não ser que você vai no museu interativo, mas o órgão do corpo que nós mais usamos no museu é o olho, o olhar. Se você vai na Pinacoteca do Estado, por exemplo, tem inclusive bancos nas salas onde tem os quadros, que é para você sentar no banco e ficar olhando, ficar lá, né? Admirando, e algumas obras realmente são incríveis e maravilhosas, e vale a pena ficar muito tempo admirando. Os olhos nunca se fartam. Um crente em Cristo de verdade, ele sabe o perigo dos olhos. E ele há de tomar cuidado com os seus olhos. Aonde é que os meus olhos estão descansando? Para onde eles estão olhando? O que você passa muito tempo olhando? Cuidado. Cuidado com aquilo que você passa muito tempo olhando. Porque os nossos olhos podem se desviar daquilo que realmente deveriam ser o alvo deles. O nosso Deus. Nós deveríamos olhar para Deus. O Salmo 123, ele fala, os nossos olhos estão atentos no Senhor, como os olhos do servo estão atentos no seu dono, e como os olhos da serva estão atentos para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor. Nossos olhos precisam ficar fixos em Deus, ainda que estejamos olhando para outras coisas, mas o nosso coração precisa estar olhando para Deus. Nossos olhos são de Deus, e Ele merece toda a nossa atenção, a exclusividade do nosso olhar. Todo o nosso problema começa quando a gente começa a olhar outras coisas, né? Outras alegrias, outros prazeres. Nós gostávamos de cantar um cântico que dizia, e ainda gostamos, né? Nada impede que um dia cantemos novamente, um cântico que dizia, o brilho deste mundo se apaga diante de ti, e a glória dessa terra nada é, tudo cai em tua presença, ó Deus, formosa é a tua presença. Irmãos, sabe quem fala isso? Olhos apaixonados por Deus. Já viu que quando você está apaixonado por uma coisa, você tem um olhar, não é? É um olhar. Olhe para Deus desse jeito. O nosso olho precisa ser convertido para o Senhor. E quando esse povo se lembra do passado e lembra que os seus olhos estiveram em tantas coisas, eles vão ter nojo de si mesmo. Porque eu olhei e busquei tantas coisas que não eram o Senhor. Não apenas pelo seu coração, que buscava outras coisas que não eram o Senhor, mas também pelos seus olhos, que buscavam outros deuses além do Senhor. E por fim, em terceiro lugar, deve-se ter nojo de si mesmo quando o nosso cotidiano é uma prática contra o Senhor. Olha o que diz o texto. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro. Pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se prostituíram após os seus ídolos.
eles terão nojo de si mesmo e olha, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Terão nojo de si mesmos, porque eles viveram um cotidiano sem Deus. Meu Deus, quantos dias perdidos, quanta energia gasta naquilo que não era o Senhor. E sabe, quando você gasta energia em coisas que não são de Deus, isso vai voltar para você, vai voltar na forma de pecado. E o que eu acho interessante é que nesse texto, que fala do coração, que fala dos olhos e que fala das nossas ações, ele mostra que existe uma certa sequência. Você começa no coração. É algo que desperta dentro da gente. E o coração é perigoso, porque o coração você não detecta muito bem essas mudanças dentro do coração, mas o coração vai mudando aos poucos. Depois que o coração muda, os olhos mudam, porque o coração começa a mandar nos olhos. E o coração começa a mandar os olhos olharem para outras coisas. E você começa a desviar o teu olhar. E você passa mais tempo olhando algumas coisas do que olhando para o Senhor. E aí depois de olhar, sabe o que acontece? Começa a vir a prática. E você começa então a praticar coisas contra o Senhor. E eu vou dizer, não há limite para o que você pode fazer quando o seu coração e os seus olhos se desviam do Senhor. Aí o cotidiano muda. Alguns comportamentos começam a mudar. E eu começo a gastar mais tempo em certos comportamentos do que em outros. Coisas que deveriam edificar a minha vida. Elas já não têm tanto interesse da minha parte. E eu começo então a buscar outras coisas. E quando eu começo a fazer isso, chegou o momento de eu ter nojo de mim mesmo. Esta não é a minha natureza. Não foi para isso que eu fui criado. Eu fui criado para ser melhor. Eu fui criado para ser diferente, para viver uma vida diferente, para andar com Deus. Eu fui criado para glorificar a Deus. É para isso que eu estou neste mundo. E se eu não glorificar a Deus, eu vou fazer o quê? Para que eu existo, afinal? Nós devemos ter nojo de nós mesmos quando nós percebemos que estamos nos desviando de Deus. E sabe onde começa o desvio de Deus? Ele começa no próprio coração. O coração começa a mudar. Os olhos começam a perder tempo em outras coisas. E aí a nossa prática começa a mudar. Quando você percebe, você foi enredado por esse novo jeito de ser. Aquilo que era um jeito interior, um jeito de sentir, se transforma num jeito de olhar. E depois se transforma num jeito de se comportar. E aí a tua vida está longe de Deus. E aí você está bem com isso, está tranquilo. Como se não estivesse acontecendo nada, mas está. Nós deveríamos ter nojo. Deus, eu tenho nojo desse tipo de pessoa. Uma pessoa que não anda contigo. Uma pessoa que não deveria nunca ter se afastado do Senhor. Meu irmão, nojo de si não é algo ruim. É algo que você deve sim. Você deve ter em seu próprio coração. Quando você começa a perceber que ele está se afastando do Senhor. Você volta a ele. Você o busca e pede para que o coração seja renovado e transformado pelo Senhor e para o Senhor.